Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia. Poco F3 ou Poco X3 Pro? Qual Xiaomi eu devo comprar? Bom, nesse comparativo completo a gente vai passar por vários quesitos e no final do vídeo eu vou responder para você com qual dos dois eu ficaria, qual dos dois seria melhor para você, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal aí. Lembrando que temos dois grupos de oferta, caso você queira comprar qualquer um deles aí, no WhatsApp e no Telegram. Você vai encontrar ofertas exclusivas que você não encontra em lugar nenhum aí, que eu vou deixar para você aí no grupo de ofertas na descrição, tá bom? E caso esteja em promoção aí, eu acho alguma promoção repentina, eu vou deixar como link na descrição, tá bom? Galera, vamos começar aqui logo de cara falando sobre o lançamento dos dois aparelhos. Os dois igualmente foram lançados em 2021, em março, então eles têm praticamente a mesma idade de mercado aí quando eles foram lançados. Isso é legal porque a gente consegue diferenciar aí qual dos dois vale mais a pena de acordo com o hardware, com a sua necessidade também, inclusive aí se você vai usar mais para jogos ou mais para câmeras também. Começar a falar sobre o acabamento aqui do Poco X3 Pro, né? Vou deixar o Poco F3 de lado aqui. O Poco X3 Pro ele é um aparelho inteiriço aqui na parte traseira feito em plástico, nas laterais também assim, e na parte da frente nós temos vidro, né? Ainda bem que é vidro, né? Já pensou se fosse em plástico também? Apesar que alguns celulares da Samsung estão vindo com plástico agora e dá para você dobrar inclusive, isso é bem legal. Bom, retornando aqui falando sobre o aparelho, ele é bem grande, pesado e um aparelho robusto para você segurar. Então se você tem as mãos pequenas aí, você vai ter um certo tipo de trabalho aí para ter acesso à parte de cima do aparelho e também inclusive aí para carregar no bolso ou até mesmo na bolsa aí que você carrega durante o seu dia. É um aparelho aqui que na parte frontal dele ele possui poucas bordas, né? Apesar de ter uma tela IPS, isso é bem legal mesmo, dá para ver que a parte de baixo é a parte que se sobressai um pouco nas bordas, mas ainda assim é pouco em relação aos mercados aí dos celulares intermediários. Bem legal isso aqui mesmo, gostei de ver, hein? Bom, vamos aqui para as laterais do aparelho, né? Começando aqui pela lateral da parte direita, temos o sensor de digitais e o botão liga e desliga também. Dá para você desbloquear o aparelho tranquilamente por aqui, ou até mesmo bloquear e desbloqueá-lo, isso é bem legal. O botão ele é um pouco fundo, tem como característica isso, e é bem facilmente achado quando você coloca uma capinha aqui, que basta você deslizando o seu dedo aqui, você já acha tranquilamente o botão e já consegue desbloquear ele. Temos o volume menos, o volume mais aqui também nessa lateral. Nessa outra lateral aqui nós temos a gaveta de chips, que é uma gaveta híbrida, ou seja, ela aceita dois chips ou um chip mais um cartão de memória. Dá para você alternar aí conforme seu uso. Na parte de baixo nós temos uma surpresa, que é a entrada para fone de ouvidos, ó, que está sendo extinta dos smartphones, isso é bem legal. Tem gente que faz questão e compra esse smartphone justamente por isso. Temos a entrada USB tipo C para carregar o dispositivo ou para transferir dados, microfone aqui nessa bolinha, saída de som nessa parte também, nessa parte de cima, caracterizando a saída de som muito boa do dispositivo. Isso significa que sai estéreo som, ou seja, sai aqui e sai aqui também, dá para você jogar, fazer a sua experiência de vídeo bem legal mesmo utilizando dessa forma aqui. E aqui na parte de cima nós temos o tão famigerado, tão famoso infravermelho e temos microfones também para poder ajudar aqui na captação de som das ligações e também de microfones para você utilizar nas câmeras. Bom, a parte frontal do aparelho é bastante legal mesmo, tem essa câmera aqui que é uma câmera bem pequenininha e grande maioria da parte frontal do aparelho é preenchida pela tela, deixando pouquíssimas bordas assim como eu disse. Esse aparelho aqui ele tem a proteção IP53, significa que é protegido contra poeira e também contra respingos de águas. Agora, para você submergi-lo na água, não é garantido e você pode queimá-lo sim, tá? A não ser que você deixe cair rapidamente aí na piscina, por exemplo, em um acidente. Faltou em proteção IP68 aqui, mas tá bom, tá de ótimo tamanho. Vamos agora falar aqui no Poco F3. Tem um acabamento de plástico na traseira também. Não é tão protuberante assim como no Poco X3 Pro, até esqueci de falar, ó, na câmera do Poco X3 Pro é maior. As laterais aqui tem um filete em metal que eu achei bem bacana mesmo, isso aqui dá um leve ar de construção e acabamento melhor do que o do Poco X3 Pro, para segurar também é bem melhor. Na parte frontal do aparelho aqui, conforme vocês estão vendo, as bordas são menores do que do Poco X3 Pro, isso em virtude pelo fato de ter uma tela Super AMOLED aqui, essa tela Super AMOLED é bem bacana mesmo, e ajuda a deixar as bordas menores, com uma melhor qualidade de cor, inclusive na tela. E a bolinha da câmera também é menor do que do Poco X3 Pro, então é um celular bem mais apresentável assim, bem mais premium do que do Poco X3 Pro. Ele não é um aparelho tão pesado, tem 196 gramas, tá? Diferente das 215 do Poco X3 Pro, mas é um aparelho grande também, que tem uma telona gigantesca. Então se você tem as mãos pequenas, você pode ter um pouco de dificuldade para fazer isso que eu estou fazendo nesse exato momento aqui. Parte de desbloqueio do aparelho também é por digitais, né? Mas não é aquele botão mais afundado, né? É um botão assim, estilo normal, que você simplesmente pode desbloquear
só tocando nele aqui, sem apertá-lo, ou você também pode apertar, você pode configurar isso diretamente aqui através do aparelho, tá? E temos o desbloqueio facial também aqui nessa parte de cima, que é bom demais durante o dia, durante a noite pode sofrer um pouco. Caso você esteja de máscara, ele também desbloqueia, é bem legal isso aqui. Bom, nas laterais do aparelho, começando aqui por essa lateral direita, nós temos o botão Power, o botão Volume Menos, Volume Mais. Esse botão serve para desbloqueio digitais, assim como eu disse. Nessa outra parte aqui, ela é lisa, não tem nada. Na parte de baixo nós encontramos aqui a gaveta de chips, né, que também é híbrida, ou seja, você pode colocar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Não tem aqui entrada de fone de ouvidos, né, infelizmente. Tem entrada para USB tipo C para você fazer o carregamento ou transferir dados, microfone, uma saída de áudio e também nessa parte de cima aqui nós temos outra saída de áudio, né, que é diferente do Poco X3 Pro. É um pouco estranha essa saída porque parece que não tem aquela redinha, né, é até aberta, mas você consegue ver só aproximando muito perto mesmo aí os seus olhos para ver. E na parte de cima aqui nós temos infravermelho em uma dessas bolinhas aqui e uma outra saída de som aqui também, que é a saída exclusiva da Dolby Atmos, que esse aparelho aqui tem a tecnologia Dolby Atmos, bem legal mesmo. Bom, vamos falar sobre tela aqui agora. Nós temos uma diferença gigantesca nos dois dispositivos, justamente pelo fato do Poco X3 Pro ele tem uma tela IPS, diferentemente do Poco F3, que é uma tela Super AMOLED. E a diferença também dos dois aqui que a gente tem na tela é a diferença de brilho, tá? Aqui no Poco F3 nós temos um brilho aqui de 800 nits, cara, é bem forte mesmo o brilho. E pode chegar até 1300 nits de pico de brilho. E já aqui no Poco X3 Pro, o brilho é apenas de 450 nits, cara. Infelizmente, o brilho aqui no Poco X3 Pro é bem ruim mesmo. Eu tô usando aqui o brilho quase no máximo e ainda assim tá bem fraco, né? E no Poco F3, conforme vocês estão vendo, tá até menos e o brilho tá mais forte nesse exato momento. Mas assim, a tela do Poco X3 Pro não é ruim na qualidade de cores. Conforme você tá vendo, até tem cores até melhores do que o do Poco F3, na minha opinião. Mas assim, é uma tela que poderia sim ter mais brilho. Os dois têm a tecnologia HDR10, mas aqui no caso do Poco F3 é HDR10 Plus e aqui é HDR10 comum mesmo. Fora isso, os dois têm 6,67 polegadas, só que aí o aproveitamento de tela nesse caso do Poco F3 é melhor, caracterizando, parecendo que o dispositivo é um pouco menor do que do Poco X3 Pro. E realmente é menor, né? Pelo fato de estar economizando tela, também economiza no tamanho aqui. Falar agora de desempenho, galera. O Poco X3 Pro tem o Snapdragon 860 contra o Snapdragon 870 aqui. Temos no Poco X3 a Adreno 640 contra a Adreno 650 aqui no F3. Memória RAM nos dois tem 6 GB, mas aí esses 6 GB às vezes engana pelo fato de no Poco X3 Pro ter a tecnologia LPDDR4X. E aqui no F3 nós temos LPDDR5, né, que é uma tecnologia mais avançada, mais rápida. Isso aqui é bem bacana, né? Os dois aí suportam até 256 GB de armazenamento, isso aqui é bem legal mesmo. E os dois eu tenho aqui a 128 GB. E a tecnologia de armazenamento dos dois é bacana pra caramba, porque é o FS 3.1. Isso aqui deixa o smartphone muito mais rápido, mais esperto, abre muito mais rápido os aplicativos, ajuda muito mais na memória RAM também. E lembrando que os dois também aí tem acréscimo de memória RAM, você pode usar armazenamento interno como memória RAM, assim como os celulares da Samsung fazem, da Motorola também, agora virou tendência isso aí. Bom, em questão a desempenho aqui não tem muito o que falar, os dois vão muito bem em teste benchmarks, eu vou até mostrar para você aqui no AnTuTu quanto que faz cada um deles. Olha só, o F3 faz 681 mil pontos contra 514 mil pontos. Eu vou deixar aqui para vocês travados na tela para vocês verem aqui, CPU, GPU. Logicamente tem uma diferença entre os dois aqui. E, inclusive eu achei muito interessante que o Poco F3 caiu apenas 1% de bateria nesse teste aqui e esquentou 9,8 graus durante o teste. E já o F3 aqui, ele caiu 4% de bateria e esquentou apenas 4,5 graus. Isso aqui é bem bacana, né, para ver a diferença entre os dois aí, se exige muito, se aquece muito, perde muita bateria durante uma exigência grande do processador. E quanto aos jogos, os dois vão rodar muito bem em qualquer jogo aqui, praticamente no máximo, a grande maioria deles. Só que tem um problema aqui no X3 Pro, que teve muitos relatos aí de bugs relacionados a superaquecimento, e ele perdia performance e tudo mais. Mas eu acredito que a Xiaomi está corrigindo isso aqui, já devo ter corrigido. Mas quando eu fui jogar, eu tive uma má experiência no Poco X3 Pro, que aquecia. Já aqui no F3 não, aquece tudo dentro do normal, não tem esse tipo de problema. E ele performa um pouco melhor aí na questão de FPS, de jogatina, do que propriamente o X3 Pro. E para abrir os aplicativos no dia a dia aí, os dois vão muito bem, abre todos os aplicativos aqui na rapidez máxima. E vai ter uma diferença, logicamente, para o F3, né? Mas é pouca diferença aí.
Vocês estão vendo aqui que praticamente é a mesma coisa, ó, nos dois. E na questão de MIUI aqui também nos dois, ó, nós vamos ver agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Temos aqui a MIUI no Poco X3 Pro 13.0.1 e aqui no F3 uma MIUI um pouco mais atualizada, 13.0.6. O que eu achei interessante também é que aqui no F3 nós temos aqui uma versão do Poco Launcher mais atualizada do que propriamente no F3, e eu tô achando melhor essa versão do que a versão mais antiga. Ó, aqui no Poco F3 nós temos a versão 2.22 com final 47, e já aqui no X3 nós temos a versão 4.38 com o final 43. Eu acho mais legal essa versão aqui, porque ela tem animações melhores, eu achei mais otimizada, com menos bugs. Olha só a animação, o jeito que é, ó. O aplicativo ele volta realmente para o lugar que ele veio. Já aqui é um pouco confusa essa animação, ó, porque ele realmente some, ó, o aplicativo e não vai para o lugar dele, ó. Vou até fazer para vocês verem, ó. Então, aguardando a atualização aqui no F3, né? Eu percebi que chega primeiro no X3 Pro, por ser um dispositivo, acho que mais acessível para a população, e depois eles mandam aqui para o F3. Mas os dois aqui estão excelentes, praticamente na mesma versão de MIUI e com versões diferentes da Poco Launcher, que sim, vai chegar a atualização aqui em breve no F3. Falando sobre bateria aqui nos dois agora, no X3 Pro nós temos mais bateria, que é 5.160 mAh, contra 4.520 mAh. Obviamente aqui no X3 Pro vai durar mais aí, você pode chegar até 7 horas de tela com uma duração de 18 horas, e aqui até umas 6 horas de tela com 13, 14 horas de duração, tá? Apesar da tela aqui ser OLED, um processador superior que economiza mais bateria, ainda assim esse 600 mAh aqui no X3 Pro faz a diferença e deixa a usabilidade dele na questão de energia melhor. Falando sobre câmeras aqui, nós temos bastante diferenças, né? Eu vou separar aqui, vou falar primeiro do X3 Pro e depois do F3. Aqui no X3 Pro nós temos 4 câmeras na traseira, isso aqui é um flash, tá? Engana bastante. E a câmera frontal aqui. Começando da câmera frontal, tem 20 megapixels, a abertura dela é 2.2, tá? Uma abertura comum para a câmera frontal, e ela filma até 1080p 30 frames por segundo. É um ponto muito negativo, poderia pelo menos a 1080p 60 ou 4K 30, igual outros celulares fazem, principalmente da Samsung. E já a principal traseira, ela tem 48 megapixels, a abertura dela é muito boa, de 1.79, tem estabilização digital, grava até 4K 30 frames por segundo, os vídeos são legais, dá para você ter uma boa experiência gravando sim. Enquanto eu tô falando aqui para vocês, está passando o teste de vídeo aí para vocês terem uma noção. Vocês podem assistir depois também, vou deixar nos iCards. A ultrawide tem 8 megapixels, tem uma excelente abertura no ângulo dela também, tira boas fotos, você consegue fazer bons vídeos aí, só que vai só apenas até 1080p 30 frames por segundo, não passa disso na resolução de vídeo. E temos uma câmera macro e uma câmera de profundidade, ambas 2 megapixels cada uma. Essa câmera macro dele eu não curti tanto assim, achei uma câmera bem pobrezinha, tá? E a de profundidade é só para você fazer modo retrato dela aí, não vai servir para praticamente mais nada além disso. Bom, falando agora do Poco F3, ele tem câmeras melhores do que do Poco X3 Pro. Começando aqui pela frontal, nós temos 20 megapixels também, abertura de 2.2, só que ela filma até 1080p 60 frames por segundo, que é um pouco a mais do que dos 30 frames por segundo Full HD aqui do Poco X3 Pro. E já aqui na traseira nós temos a principal traseira 48 megapixels, abertura de 1.79, tem estabilização digital, faz um 4K 30 bacana também, tira boas fotos aí, bacana também, só que em 1080p 60 frames por segundo ela treme bastante, cara. Eu percebi que no X3 Pro não tem essa falta de estabilização, aqui já tem. A ultrawide dele também tem 8 megapixels, a abertura é 2.2, é uma ultrawide bacana também, só que faz 1080p 30 frames por segundo também. A Xiaomi poderia liberar aí um pouco mais de resolução nas câmeras aí. Eu acredito que esses celulares aguentam mais resolução, até 4K 60 se bobear. E temos uma câmera macro aqui também, de 2 megapixels, que faz um excelente trabalho na minha opinião, viu? Eu tirei fotos aí, gravei vídeos com ela, realmente a câmera surpreende, essa câmera aqui macro do Poco F3. Bom, falar para vocês aqui qual dos dois é melhor, logicamente o Poco F3 é melhor nas câmeras, só que o Poco X3 Pro ele tem uma estabilidade menor aqui a 60 frames por segundo, tanto na câmera frontal, tanto quanto na câmera traseira. Eu acredito que ser um ajuste por software, né, que
a Xiaomi fez no X3 Pro e no F3 ainda não chegou. Mas em questão a fotos e vídeos aí, nitidez, alcance dinâmico, o X3 Pro ganha e tem uma qualidade de cores melhor, inclusive, do que do F3, que tem umas cores puxadas mais pro vermelho e aqui as cores puxadas mais pro amarelo. Falar sobre preço aqui para vocês agora, né? Aqui no Brasil, o X3 Pro aí, para você comprar 128 GB, como no caso desse aqui, tá saindo em média de R$2.000. E para importar também, por incrível que pareça, tá esse valor. Então, recomendo você comprar no Brasil, vou deixar os links na descrição aí, ou no grupo de ofertas, tá? E já do F3 está saindo também aí praticamente R$2.100, R$2.200. É pouca diferença em relação ao Poco X3 Pro, olha só. Então, qual dos dois vale mais a pena? Obviamente, o vencedor que vale mais a pena é o F3, porque ele tem mais desempenho, as câmeras são melhores, tem uma tela melhor, processador melhor, GPU melhor. E também é um celular aí que é mais fino para você segurar, inclusive mais jeitoso, que tem característica de tops de linha propriamente da Xiaomi. E você, o que você acha melhor? Eu quero que você comenta aqui para mim, aqui embaixo, para a gente saber, discutir, é o X3 Pro ou o F3?